Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Bendito seja o nome do nosso Deus que nos permite estar mais um dia aqui junto com você, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, trazendo sobre nós a sua paz, a sua glória, porque cada vez que nós entramos na sua presença, trazemos sobre as nossas vidas a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero já pedir desde já para que você se inscreva no nosso canal do YouTube, Mulheres de Valor, Pastora Ray Andreata. Nós vamos estar ali colocando muitas coisas boas, instrutivas, para que você possa crescer, não só no conhecimento, como na graça também de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que nos constrói, né? Outro dia eu falava com uma querida que não existe uma melhor maneira de trazermos sobre as nossas vidas a alegria, a fortaleza, a paz, do que a presença do nosso Deus, aprendendo com a sua palavra. Nós estamos aqui aprendendo umas com as outras, né? Todo dia Deus tem dado essa alegria de compartilhar a sua palavra. E tem sido maravilhoso. Queria que você que está aí, olha, já vai se inscrevendo aqui, dá um olá, escreve aí para mim, para eu saber quem está e também a gente poder estar interagindo, né? Porque eu falo daqui, você escreve daí nos comentários, ok? Glória a Deus. Estamos esperando aqui entrar. Eu entrei um pouquinho antes hoje, né? 2 minutinhos. E eu sei que algumas esperam, assim como eu, dar 2 horas em ponto, né? Glória a Deus. Olha, você que vai entrando, você vai escrevendo aí para mim. Nós estamos hoje... aliás, nós estamos já há 2 semanas no livro de 1 Samuel. Já estamos prestes a terminar, porque ele vai até o capítulo 31. Nós já estamos na metade, então, né? Capítulo 15 hoje. Capítulo 15 hoje. Então, nós já estamos a caminho do meio para o final desse livro que tem nos ajudado, nos ensinado. Hein, Sheila, querida? Boa tarde. Glória a Deus aí pela vida de vocês. Eu fico muito feliz em poder compartilhar as minhas tardes com vocês. Eu tomei já o meu cafezinho e seria maravilhoso se pudéssemos, né, já tomar o nosso café juntas. Mas em breve nós vamos estar juntas em um congresso, em um chá de mulheres. Em nome de Jesus, nós vamos, se Deus quiser, isso tem que acabar logo, esse negócio de todo mundo ficar confinado, né? E vamos estar juntas, vamos nos reunir para a glória de Deus, vamos fazer um grande evento para nós, mulheres, que temos estado na presença de Deus, buscando a presença de Deus. E esse livro tem nos ensinado sobre isso. E hoje nós vamos aprender aqui mais um pouco sobre a vida de Saul. Saul, olha, vou te falar, viu? Esse camarada aqui não era fácil, não. Ele tinha um coração meio restrito, né? Ele jogava muito. Opa, bati meu pé aqui. Aliás, eu com celular, eu vou te falar, eu sou um pouco
eu derrubo o celular, bato no pé. A gente é assim mesmo, né? Mulher é toda complicada com essas tecnologias. Mas falando aqui de Saul, no capítulo anterior a gente nós vimos, né? Trazendo para um português um pouco mais clássico, nós vimos que este Saul, que era o rei, ele fez um voto que ele pouco se importou se era o filho dele, se era parente, não se importou com quem ele poderia ter amaldiçoado com a sua própria boca. Ele era um cara que para ele o importante era ele. O que acontecesse com as pessoas que estivessem à sua volta, para ele era indiferente, porque ele era cheio do umbigo dele. Para ele, nem Deus, ele não se importou nem com a vontade de Deus, porque ele tinha esse jeito de pensar em si mesmo. O ego dele era completamente no seu próprio achismo. Boa tarde, Graciema querida, Zuila. Vão escrevendo aí para mim, vamos compartilhando uma com a outra essa palavra, porque essa palavra hoje ela traz para nós uma consciência do que nós não podemos ser. Muitas vezes a gente faz esse joguinho de desculpa, foi sem querer, eu não fiz por querer. E Saul tentou fazer isso com Deus, com o sacerdote. Ele tentou dar uma volta nas pessoas em Deus. Olha que coisa interessante, Nani querida, boa tarde. Quem mais está aí junto conosco? Olha, 1 Samuel capítulo 15. Nós vamos ver que aqui nesse livro, nessa passagem, Deus deu uma ordem para Saul. Através da vida de Samuel, Deus disse para ele assim: olha, você vai lá, esses amalequitas, eles tentaram destruir o povo de Israel. Eles intentaram contra o povo de Israel, Rosimeire. Eles afrontaram o povo de Israel. Então Deus se indignou contra eles. Só que Deus, ele tem a sua forma e o seu jeito. Até quando eu estava lendo, eu pensei comigo, por que Deus não fulminou ele mesmo, né? Por que às vezes Deus não faz ele mesmo aquilo que deve fazer? Aquilo que ele quer fazer, né? Não é o que ele deve, mas o que ele quer fazer. Sabe por quê? Porque Deus conta conosco. Deus quer ver o nosso posicionamento. E Deus tem prazer de nos ver vencer. Olha que lindo isso. Por isso que ele não faz. Ele poderia amassar os amalequitas, fazer assim, soprar e exterminava os amalequitas. Mas Deus entregou nas mãos de Saul e do seu povo os amalequitas. Ele entregou principalmente na mão do rei, que era Saul. Mas olha, você vai ver aqui que Saul tem uma luz piscando, não tem? Uma luzinha que está piscando assim? Não sei qual é. Tô vendo ali, tem uma luz piscando. Eu vou ver se eu desligo. Peraí. Aê! Pronto, uma luz estava piscando, né? Agora acho que melhorou. Então,
Veja bem essa situação de 1 Samuel capítulo 15. Quando Deus dá uma ordem para Saul, ele diz assim: Saul, você vai lá e extermina Amaleque, extermina a cidade, homens, mulheres, crianças, cachorros, papagaios. Você acaba com aquela cidade, porque aquela cidade para mim é abominável. Eu não quero saber mais daquele povo. Deus poderia fazer? Poderia. Ele poderia mandar uma chuva e acabar, mas não. Deus tem a sua forma de fazer as coisas. Deus tem o seu jeito de exterminar com os nossos inimigos. E assim, porque Deus tem prazer de ver o seu povo guerreando e vencendo. É assim que Deus quer para a nossa vida. Ele quer que você guerreie as suas guerras e vença. Porque Ele está com você. Já pensou se esse povo aqui, não vamos conseguir, não vai dar... Não, você vai lá e guerreia as tuas guerras. Você vai lá e vence. Você vai lá e extermina com esse povo, porque esse povo de Amaleque não é um povo que me agrada, é um povo que quis destruir o meu povo. E Deus deu essa ordem para Saul. Só que Saul, veja bem, a atitude que nós temos em relação àquilo que Deus manda que a gente faça é o que vai trazer sobre nós a bênção ou não. Quando Deus nos dá uma palavra, uma direção, é isso que nós temos que obedecer, é isso que nós temos que cumprir. Se Deus manda você sair de um emprego, você tem que sair. Se Deus fala para você que você não deve ir na casa daquela pessoa, tá lá no seu coração. E muitas vezes a gente desobedece à vontade de Deus. Deus diz que nós não podemos nos casar com pessoas que não tenham o mesmo credo. Julgo desigual. Deus diz que nós não podemos fazer sociedade com uma pessoa que não tem a mesma fé. É julgo desigual. Nós não podemos nos associar. Eu vou fazer um bolo e nós vamos dividir, nós vamos começar a vender e nós vamos começar a trabalhar juntos. Não pode. Porque está escrito na palavra de Deus que nós não podemos ter julgo desigual. A pessoa não crê igual você, ela não serve a Deus igual você, ela não tem o mesmo pensamento que você, ela não pode se associar a você. Então, quando Deus deu essa ordem para Saul, é justamente porque os amalequitas não tinham o mesmo pensamento, eles não serviam a Deus da mesma forma. E muito pelo contrário, os amalequitas queriam destruir o povo de Deus. E aí você vai ver na história que o capítulo 15, 1 Samuel 15, verso 15, verso 13 primeiro, Samuel, quando fica sabendo que Saul não matou o rei dos amalequitas e que também ele trouxe os cachorros, os gatos, as vacas, as ovelhas, os bezerros, Saul não obedeceu e ele não exterminou os amalequitas, mas ele trouxe o rei deles e ele trouxe também os animais. Sabe o que ele falou?
Ai, eu fiquei com uma dosinha deles e aí nós perdoamos os amalequitas. Mas a ordem de Deus era para exterminar os amalequitas. E ele disse que perdoou. Ele perdoou e o povo perdoou. Eu quero que vocês leiam aí na sua casa, porque eu não vou ler aqui, porque o texto é um pouco grande para a gente ler. Mas eu queria que você entendesse que Saul, além de não cumprir ao que Deus mandou, ele ainda tentou enganar Deus. Ele disse, ai, coitados, esse rei é um rei que tinha uma carinha tão doce, sabe a cara do gato Garfield? Quando ele tinha aquela carinha e eu fiquei com dó dele. Foi isso que ele falou para Samuel. Ele tentou enganar Samuel, ele tentou enganar Deus. E aí ele diz assim no verso 15: disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Eles trouxeram aquelas coisas sem a vontade de Deus. Deus não tinha mandado trazer nada. Deus não queria nada daquilo. Deus mandou jogar no lixo, mandou queimar, mandou jogar fora. E Saul, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do povo. Ah, deixa pra lá. Vamos pegar essas ovelhas. Olha só o verso. Olha só o verso 21. 1 Samuel 15, 21. O povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor dos amalequitas, para oferecer ao Senhor. Eles pegaram aquilo que Deus não queria, aquilo que Deus achou que tinha que ser exterminado, e queriam entregar para Deus. Eles queriam entregar o que Deus não queria. Eles deram um jeito, Zuila, de enganar Deus, falar para Deus, olha, isso aqui que o Senhor não quer é tão bonitinho. E ao invés de ouvir a voz de Deus, ele ouviu a voz do povo. E eu me lembro de umas frases que as pessoas dizem por aí, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! A voz do povo não é a voz de Deus. Não é verdade isso. As pessoas se aconselham com as pessoas erradas e diz que foi Deus que falou. As pessoas querem se aconselhar com os ímpios e diz que foi Deus que falou. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso é mentira. Pensa no dia que Jesus foi morrer, foi para a cruz. O que o povo gritava? Para matar Jesus. Você acha que a voz do povo é a voz de Deus? Você acha que tomar conselho com as pessoas que não servem a Deus é de Deus? Não. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela é uma só. E muitas vezes vai contra o que o povo está falando. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos das pessoas, com o que ouvimos sobre os nossos governantes, os nossos líderes. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus.
E isso você vai ver no verso 22, porque Samuel respondeu para Saul, porque Saul disse assim: mas o povo quis perdoar, não quis matar. E aí Samuel responde para ele assim: tem porventura o Senhor prazer mais em holocausto do que e sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto você rejeitou a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Veja, quando nós tentamos dar nó nas situações, nos problemas que nós temos, Carmen, boa tarde, querida. Sueli Santana, Deus abençoe. Quando nós tentamos dar um jeitinho, quando nós tentamos pegar a palavra de Deus e dizer assim: mas é assim que está escrito, é assado, é cozido, olha, vamos fazer assim, vamos fazer porque vai agradar a Deus. Não vai, porque a vontade de Deus, ela é única e já está escrito exatamente como Deus se agrada. A palavra de Deus, ela tem que ser única na nossa vida. Não adianta eu chegar para você e falar: olha, faz assim, faz assado. Não. O que a palavra de Deus está falando para nós? A palavra de Deus, ela é perfeita. Nós não precisamos de mais nada. A palavra de Deus é aquilo que nos dá a direção, é a verdade completa e absoluta na nossa vida. O que nós precisamos é ler, é buscar a palavra de Deus para saber qual é a vontade de Deus. Porque é melhor obedecer a Deus do que você viver na igreja sacrificando a sua própria vida. Às vezes a pessoa fala assim: hoje eu vou na chuva na igreja. Porque hoje eu vou fazer esse sacrifício de ir para a igreja na chuva. Mas durante a semana você não obedece a Deus. Você faz tudo diferente do que Deus manda. Você mente. Você fala palavrão. Você xinga o marido. Chuta o cachorro. Como é que Deus vai aceitar que domingo você foi na igreja debaixo de chuva? Tem que obedecer a palavra de Deus. Deus quer ser obedecido. Nós honramos a Deus quando nós o obedecemos. Quando nós fazemos a sua vontade na nossa vida. É isso que para Deus Ele se importa. Nós termos um comportamento de pessoas que servem a Deus. O que importa para Deus é o que nós fazemos. Porque tudo o que fazemos que não é para a glória de Deus é pecado. Se você não faz para a glória de Deus, é pecado. Então aquilo que nos afasta de Deus, para Deus, não é importante. Importante para Deus é você obedecê-lo, é nós obedecermos a sua palavra. Por isso que é importante você ler a Bíblia. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. Porque se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. Consequentemente, você não vai saber qual é a sua vontade.
Mas quando você lê a Bíblia, quando você busca na Bíblia as direções para a sua vida, quando você busca em Deus a sua força, a sua verdade, quando você senta todos os dias para ler a sua palavra e saber e conhecer mais sobre Deus, então sim, isso agrada a Deus. Isso é o que agrada a Deus. O resto é consequência. Você ir na igreja debaixo de chuva é lindo, é muito bacana, digno de bater palma, porque tem muita gente que não vai, né? Mas você obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, obedecer, saber quais são os desígnios de Deus. Deus, o que te agrada? O Senhor gosta disso, não gosta? Porque você só vai conhecer Deus quando você ler a palavra dele. É assim que funciona. Você me conhece, você sabe quem sou eu. Pelo que você ouve que eu estou falando. Então você sabe que eu sou uma pessoa que procuro buscar a presença de Deus. Mas se eu não falar nada, você não sabe quem sou eu. Eu fico muda, fico aqui, você sabe. Você não sabe nada de mim. Mas quando eu abro a minha boca, você me conhece lá de dentro. Sabe aquelas pessoas que são lindas e maravilhosas por fora, mas quando abre a boca, você fala assim, por que abriu a boca, né? Porque você conhece o que está dentro da pessoa quando ela abre a sua boca. Você só sabe quem é a pessoa quando ela abre a boca. É pela boca que a gente conhece as pessoas. É pelo que ela fala, como ela fala, do que ela fala. Não é assim? Deus é a mesma coisa. Você só vai conhecer Deus quando você abrir a boca de Deus. Você só vai saber quem é Deus quando você abrir a sua palavra e conhecer Ele, tete a tete, assim, ó. Porque cada vez que você lê a palavra de Deus, Deus se manifesta para você. Porque a palavra dele é viva, eficaz. E ela penetra o nosso interior. É a palavra de Deus que nos penetra, que nos enche, que nos insta, que nos conforta, que nos consola, que nos ensina. É a palavra de Deus. Não adianta ir na igreja debaixo de chuva e não obedecer a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada é aquilo que você acende. Se você não tiver a lâmpada, agora também tem que ter a luz. A lâmpada apagada, ela é luz para o meu caminho. Ela precisa acender. Precisa criar um mecanismo de acender a luz, que é a palavra de Deus. Quanto mais buscar, mais você terá de Deus. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai ter de Deus. E você vai ver a diferença que faz obedecer a Deus. Porque também não adianta só ler. Você precisa obedecer o que está escrito. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, essas palavras, quando elas entram no nosso interior, no mais profundo, haverá uma grande diferença no nosso ser. Amém? E é isso que Deus tentou fazer com Saul, mas não conseguiu, porque Saul era duro de coração. Ele era uma pessoa que queria enganar. Tanto que ele joga para o povo. O povo não quis
matar o Amaleque. O povo não quis. O povo quis trazer para fazer sacrifício para o Senhor. Você vê que ele joga para os outros. Ele não assume a culpa. Ele fala assim, eu fui inocente. Inocente? Deus falou diretamente com ele. Através da vida de Samuel, Deus falou direto. Vai lá e mata. Vai lá e faz do jeito que eu estou mandando. E ele volta e diz assim, eu achei que era melhor a gente não matar para poder sacrificar para o Senhor. Que horror, né? Como é ruim uma pessoa que você dá uma ordem e ela não obedece a tua ordem. Não é ruim? Você vai lá e fala para a pessoa, vai lá na padaria e compra pão, queijo, presunto. Quando a pessoa só volta com pão. Aí você fala, mas cadê o presunto e o queijo? Esqueci. Esqueceu? Mas você foi lá para comprar e trouxe só isso? Não é ruim uma pessoa desobediente? Uma pessoa que fala, esqueci. 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 Eu acho o máximo. Uma pessoa que recebe uma ordem e depois ela diz, esqueci. Ordem tem que ser cumprida. Ordem é ordem. E quando nós recebemos de Deus a ordem, a ordenança de ler a sua palavra, nós precisamos obedecer. Além de ler, nós precisamos obedecer a sua palavra, para que sejamos felizes. Eu quero ser feliz, então eu vou buscar na palavra de Deus o que Deus quer de mim. O que Deus quer de você, querida? O que Deus tem falado para você? Qual é o objetivo da sua vida? É apenas ser feliz? Eu quero ser feliz, por isso que eu vou fazer tal coisa. Eu quero ser feliz, por isso que eu vou assim, assado. Eu vou na igreja, eu sirvo a Deus. Eu sou cristã, mas não obedece a Deus. Não vai ser feliz. Porque só é feliz aquele que obedece a Deus. Só é feliz aquele que cumpre a vontade de Deus. Quer ser feliz? Paga o preço. Paga o preço. Paga o preço de ser filho obediente. Para que Deus possa dizer, entra no gozo, entra na alegria. Vinde, amados do meu Pai. Você quer entrar na presença de Deus e ser feliz? Quando Jesus nos chama e diz, vem, amado do Pai. Amado do Pai porque é obediente, é cumpridor da sua palavra. Querida, precisa pagar o preço. O preço é esse, obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é muito melhor do que qualquer sacrifício. Obedeça. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Se encha da sua palavra para que você seja feliz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quem está aí comigo? Sheila, Carmen, Graciema, Sueli, Zuila, Rosimeire, Zenilda, Graciema, Nani. Isso! Glória a Deus. Deixa eu orar com você. Que Deus te abençoe. Obrigada por vocês estarem aqui dividindo essa tarde junto comigo. Eu sou muito feliz
por ter vocês nessa companhia dessa tarde maravilhosa, deliciosa. Amém? Deixa eu orar, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de poder, de graça, de misericórdia, de força. Tu és um Deus tremendo, maravilhoso, poderoso. Aleluia, nós amamos a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a Tua palavra, Senhor. Dá-nos força para ler a Tua palavra, Senhor, para cumprir a Tua vontade, meu Deus. Nos ajuda, meu Pai. Abençoa a vida desta que ora comigo, que tem esse desejo de te servir, na verdade do seu coração, na verdade do seu entendimento, que ela possa ter, Senhor, a tua presença para aprender mais de ti. Enche ela, Senhor, de poder, de graça, Senhor. Enche ela, Senhor, das virtudes do teu Espírito Santo, para que ela possa alcançar, Senhor, mais de ti, mais de ti. Ser cheia do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, abençoe os teus pensamentos, te fortaleça na sua palavra. Deus, guarda a vida dela, guarda a família, livra da pandemia, de vírus, de todo o mal desse século, de toda enfermidade, Senhor, que possa trazer, Senhor, sobre ela o mal. Acaba, Senhor, com toda angústia, com toda dor. Esse mês, meu Deus, que nós oramos por pessoas, meu Deus, nesse combate à loucura. Deus, em nome de Jesus, guarda a nossa vida, guarda a nossa família de toda loucura. Livra, Senhor, livra, meu Deus, livra, meu Pai, de toda angústia, de todo mal no seu interior, Senhor. Dá, Senhor, a ela a liberdade de te servir, de te adorar, de te buscar. Ah, Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse dia, por esta tarde. Nos fortalece em ti, Senhor. Nós queremos mais de ti, queremos ser cheios do teu Espírito, cheios da tua graça, Senhor, cheio da tua presença. Entra, Senhor, com a tua glória sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Senhor. Guarda os nossos filhos, livra da bala perdida, do homem mau, do homem fraudulento. Livra, Senhor, de todo mal. Livra das brigas, das confusões. Haja paz na nossa casa, na nossa família, Senhor. Ó Deus querido, te louvamos por essa palavra. Que ela possa fazer tudo aquilo que ela veio para fazer em nós. Muda o nosso interior, Senhor. Tira toda a resistência do nosso coração, que possamos dar a liberdade que o teu Espírito quer para agir em nós, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo. Fica conosco, nos abençoe e guarda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Maria Auxiliadora, que Deus abençoe vocês, queridas. Amém, Graciema, também fico feliz. Até amanhã, aqui às 14h. Um beijo, fiquem na paz de Jesus. Deus abençoe. Cadê os coraçõezinhos? Amém, Deus abençoe. Amanhã às 14h estaremos aqui novamente. Amém?